Alô galera do Biografia Exata, neste vídeo vou mostrar para você a história de José, filho de Jacó, com sua esposa amada Raquel. Por que seu pai amava mais que seus irmãos? Por que José foi vendido como escravo ao Egito? Quantos anos tinha José nesta época? Imite sua fé. José olha triste em direção ao leste, com vontade de fugir da caravana. Não muito longe dali, além daquelas montanhas, está seu lar, Hebron. Seu pai Jacó se prepara para dormir, sem a mínima ideia do que seu filho está passando. Mas não há nada que José possa fazer. Ele tem a sensação de que nunca mais verá seu querido pai. Os mercadores o vigiam enquanto conduzem seus camelos na velha estrada rumo ao sul. Eles agora são donos de José e o vigiam o tempo todo. Para eles, esse jovem é como uma mercadoria tão precioso quanto sua carga de resinas e óleos aromáticos, que dará lucro no distante Egito. José deve ter uns 17 anos. Imagine-o franzindo os olhos ao observar o pôr do sol no horizonte do grande mar, tentando entender como seu mundo desabou. É difícil acreditar que seus próprios irmãos, depois de quase o matarem, o venderam como escravo. Não deve ser fácil para José conter as lágrimas. Ele nem imagina que rumo sua vida tomará. Por que José está nessa situação terrível? E o que aprendemos da fé desse jovem, que foi maltratado e desprezado por pessoas de sua própria família? Uma vida familiar complicada. José vinha de uma família muito grande, mas que não era feliz nem unida. O relato bíblico sobre a família de Jacó é uma prova dos efeitos negativos da poligamia, uma prática antiga que Deus tolerou entre os israelitas até seu filho restaurar o padrão original, a monogamia, conforme Mateus capítulo 19, versículos do 4 ao 6. Jacó teve pelo menos 14 filhos com 4 mulheres. Suas 2 esposas, Leia e Raquel, e as servas delas, Zilpa e Bila. Jacó sempre amou Raquel, mas ele nunca sentiu o mesmo por Leia, a irmã mais velha, com quem foi induzido a se casar. Havia uma forte rivalidade entre as 2 irmãs, e esse ciúme acabou contaminando a maioria dos filhos. Depois de muito tempo estéril, Raquel finalmente deu à luz José. Por isso, Jacó tratava de modo especial esse filho que teve na velhice. Por exemplo, em certa ocasião, a família estava indo ao encontro do irmão Jacó, Esaú, que o odiava. Jacó providenciou que Raquel e o pequeno José fossem colocados no final do grupo, onde ficariam seguros. A tensão daquele dia deve ter causado uma profunda impressão em José. Imagine como ele deve ter ficado admirado naquela manhã ao ver seu idoso pai, que era muito forte, mancando. Ele deve ter ficado impressionado ao saber a razão. Seu pai havia passado a noite toda lutando com um poderoso anjo. E por quê? Porque Jacó queria uma bênção de Jeová Deus. Como recompensa, seu nome foi mudado para Israel. Uma nação inteira levaria esse nome. Com o tempo, José ficou sabendo que os filhos de Israel dariam origem às tribos dessa nação. Mais tarde, o jovem José enfrentou uma tragédia, quando a pessoa que ele mais amava morreu cedo demais. Sua mãe faleceu ao dar à luz seu irmão mais novo, Benjamim. Seu pai sofreu muito com essa perda. Imagine Jacó enxugando com carinho as lágrimas de José. Ele deve ter consolado seu filho com a mesma esperança que um dia consolou seu avô Abraão. Como José deve ter se emocionado ao saber que Jeová Deus um dia traria sua mãe de volta à vida. Com certeza, José passou a amar ainda mais o generoso Deus de viventes. Depois da morte de Raquel, Jacó sempre demonstrou muito carinho por esses 2 meninos que teve com ela. Esse tipo de tratamento poderia deixar uma criança mal acostumada, mas isso não aconteceu com José. Ele aprendeu com as boas qualidades de seus pais e desenvolveu uma forte fé, bem como um profundo senso do certo e errado. Aos 17 anos, enquanto ajudava alguns
algum de seus irmãos mais velhos a pastorear ovelhas, José os via fazendo algo errado. Será que ele pensou em ficar quieto a respeito do assunto só para agradar seus irmãos? Não sabemos, mas ele fez o que era certo. Levou o problema a seu pai. Essa atitude corajosa talvez tenha mostrado que Jacó estava certo em confiar nele. Que excelente exemplo para os jovens cristãos. Se nos sentirmos tentados a encobrir um pecado grave, talvez cometido por um parente ou um amigo, seria sábio imitar o exemplo de José e contar o problema aos que estão em posição de ajudar as pessoas que errou. Também podemos aprender uma lição da família de José. Mesmo que os cristãos hoje não pratiquem a poligamia, há entre eles muitas famílias mistas com padrastos, madrastas, enteados e meio-irmãos. A família de Jacó nos ensina que o favoritismo e a parcialidade enfraquece a união familiar. Pais sábios se esforçam em mostrar aos filhos e enteados que todos são amados e que cada um tem suas próprias habilidades e pode contribuir para a felicidade da família. O ciúme aumenta, possivelmente por causa da coragem de José de fazer o que era certo. Jacó conferiu uma grande honra ao jovem. Ele mandou fazer uma roupa especial para seu filho. Alguns dizem que era um casaco listrado ou colorido, mas há poucas evidências disso. É mais provável que fosse uma túnica comprida e luxuosa, que cobria os braços e as pernas. Provavelmente era o tipo de roupa usada por nobres e príncipes. Jacó com certeza tinha boas intenções, e José deve ter ficado emocionado com essa demonstração de afeto da parte de seu pai. Mas essa vestimenta lhe causaria grandes problemas. Primeiro, lembre-se de que ele era pastor. Esse trabalho envolvia grande esforço físico. Imagine como era difícil para José andar pelo meio do pasto, subir em pedras ou soltar uma ovelha presa em um arbusto espinhoso usando a roupa de um rei. Pior ainda, como esse presente especial de Jacó afetaria o relacionamento entre José e seus irmãos? A Bíblia responde: quando seus irmãos chegaram a ver que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, começaram a odiá-lo e não eram capazes de falar pacificamente com ele, conforme registrado em Gênesis capítulo 37, versículo 4. Podemos compreender o ciúme dos irmãos de José, mas eles foram tolos por ceder a esse sentimento prejudicial. Você já sentiu inveja por alguém receber a atenção, honra que você queria? Pense no que aconteceu com os irmãos de José. O ciúme fez com que eles cometessem atos dos quais, com o tempo, se arrependeriam profundamente. Seu exemplo serve para lembrar os cristãos de que é muito melhor se alegrar com os que se alegram. José com certeza percebia o ressentimento de seus irmãos. Será que ele escondia sua túnica quando eles estavam por perto? Talvez ele tenha pensado nisso, mas Jacó queria que aquela roupa fosse vista como um símbolo de sua aprovação e amor, e José queria agradar seu pai. Por isso, ele sempre usava aquela vestimenta. Esse é um bom exemplo para nós. Embora nosso Pai Celestial não seja parcial, ele às vezes concede privilégios especiais a alguns de seus servos leais. Além disso, Jeová, o verdadeiro Deus, pede que seus servos sejam diferentes deste mundo corrupto e imoral. Assim como a roupa especial de José, a conduta dos verdadeiros cristãos os tornam diferentes dos que estão à sua volta. Às vezes essa conduta gera ciúme e ressentimento. Será que um cristão deve esconder sua identidade como servo de Deus? Claro que não. A conduta dos verdadeiros cristãos os tornam diferentes dos que estão à sua volta. Às vezes, essa conduta gera ciúme e ressentimento. Será que um cristão deve esconder sua identidade como servo de Deus? Claro que não. Do mesmo jeito que José de modo algum escondeu sua túnica. Começam os sonhos de José. Pouco tempo depois, José teve 2 sonhos extraordinários. No primeiro, ele viu a si mesmo e seus irmãos, cada um amarrando um feixe de trigo. Então, os
feixes de seus irmãos rodearam o feixe dele e se curvaram, ao passo que o feixe de José permaneceu de pé. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de José. O que ele faria depois de ter esses sonhos tão reais e estranhos? Esses sonhos vinham da parte de Jeová Deus. Eles eram proféticos e Deus queria que José revelasse a mensagem contida neles. De certo modo, José devia fazer o mesmo que os profetas fariam mais tarde, ao transmitir as mensagens e julgamentos de Deus a seu povo desobediente. Contato, José disse a seus irmãos: escutai, por favor, este sonho que tive. Eles entenderam o significado do sonho e não gostaram nem um pouco. Eles responderam: hás de ser realmente rei sobre nós e hás de dominar realmente sobre nós? O relato continua: acharam assim nova razão para odiarem, por causa dos sonhos e das suas palavras. Quando José contou o segundo sonho a seu pai e a seus irmãos, a reação não foi muito diferente. Note o que a Bíblia diz: seu pai começou a censurá-lo e a dizer-lhe: que significa este sonho que tiveste? Havemos de vir eu e também tua mãe e teus irmãos, e havemos de curvar-nos para a terra diante de ti? No entanto, Jacó continuou pensando no assunto. Será que Jeová, o verdadeiro Deus, estava se comunicando com o rapaz? José não era o primeiro, nem seria o último servo de Jeová a transmitir uma mensagem profética impopular que resultaria em perseguição. Jesus foi o maior de todos os mensageiros e disse a seus seguidores: se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Cristãos de todas as idades podem aprender muito da fé e a coragem do jovem José. Tá aí, galera, você aprendeu parte da história de José, filho de Jacó com Raquel e irmão de Benjamim. Um grande abraço e até o próximo vídeo.